tema da nossa conversa de hoje aqui na Escola Neidin Rio é prescrição dos produtos da medicina tradicional chinesa. Nosso convidado é o professor e doutor Paulo Varanda. Ele que é especialista em acupuntura e medicina chinesa, bioquímico, presidente da Sociedade Brasileira dos Farmacêuticos Acupunturistas, Sobrafa, e vice-presidente da Abramec, Associação Brasileira de Medicina Chinesa. Nós separamos algumas perguntas que podem sanar as dúvidas de vocês aí de casa. Por que o uso do termo prescrição dos produtos da medicina tradicional chinesa e não fitoterapia chinesa, como habitualmente vemos nas mídias? A gente fala em vários pontos nesse sentido, né? Quando você tem o nome fitoterapia chinesa, por uma questão de regulamentação pela Anvisa, eles são considerados como sendo produtos medicamentosos. E em nível industrial deve ser monofármaco. Quando você fala de produtos da medicina chinesa, você está falando de um produto que não é medicamento, e sim promove saúde. E quando você fala na questão da RDC 21, o da Anvisa, o que regulamentou esses produtos aqui no Brasil, ele não cita a palavra fitoterápicos. Por quê? O que são considerados produtos da medicina chinesa? São misturas dos três reinos, né? O do reino vegetal, que é em sua maioria, o do reino mineral e do reino animal, aqui fora do Brasil, né? Que para esse momento ainda não podemos usar os insumos de origem animal. Então, e alguns fungos também macroscópicos, né? Então, essas misturas de ervas ou de insumos, que a gente pode chamar de fórmula magistral chinesa, elas não são unicamente de ervas. Então, por isso, quando você fala o termo fitoterapia, fito é erva. Então, você não pode chamar de uma fórmula fitoterápica, porque não tem só ervas ali dentro. Você tem outros reinos ali dentro, né? Então, por esses dois aspectos, por um assunto legal, de acordo com a legislação que é da Anvisa, e por uma questão técnica, que as misturas dos insumos da medicina chinesa não são ali constituídos apenas de ervas. Tem fungos e tem minerais macroscópicos, né? Aliás, fungos tem macroscópicos e minerais. E quem pode atuar na área e prescrever as fórmulas magistrais? Então, a Anvisa, como ela não considera esses produtos com ação medicamentosa, a gente não pode deixar com alguma indicação terapêutica. Por exemplo, colocar lá na farmácia a questão assim, olha, para dor lombar, fórmula X, ou para dor no joelho, fórmula tal, né? Porque ela não se propõe a tratar a doença, e sim a promover algum equilíbrio no corpo dessa pessoa, né? Que a gente chama de promoção da saúde. Sendo assim, as pessoas que vão se submeter ao uso das fórmulas chinesas, elas precisam passar por alguma avaliação energética ou algum diagnóstico segundo a medicina chinesa, que é feito através da pulsologia, da língua, você observar a língua, você colher algumas informações do que as pessoas sentem, se ela é mais calorenta ou se ela sente mais frio, enfim, todos esses dados você fecha algum diagnóstico energético e aí você tem que prescrever. Então a gente fala que a Anvisa, ela considera os produtos da medicina chinesa na promoção da saúde, desde que a pessoa tenha alguma avaliação energética desse paciente. Então quem é que pode aqui prescrever? Primeiro que todas as profissões aqui da saúde, o que já tem no seu escopo essa prescrição, né? Tem farmacêuticos, médicos, agora estão entrando os fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros, né? Nutricionistas. E como é uma profissão que não tem alguma regulamentação por lei aqui no Brasil, a gente entende que todo aquele profissional de medicina chinesa, toda aquela pessoa que tem uma formação em acupuntura, em medicina chinesa, ela pode ser um potencial de prescritor também nesse sentido. Comumente vemos na internet cursos onde ensinam a manipulação das substâncias em sala de aula. Quais os cuidados que esses estudantes e usuários devem ter com o consumo, com a preparação e com a prescrição dos produtos da medicina tradicional chinesa? Sim, nós temos que sempre ter como alguma referência o aspecto legal, a lei, né? Algum regulamento que a própria, aqui no Brasil, a Anvisa, ela regulamenta o uso desses produtos.
Então, assim, a RDC 21, que é o que regulamenta esses produtos da MTC aqui no Brasil, ele deixa a produção e essa comercialização desses produtos apenas de modo industrializado. Então, deve ser feito por indústrias com registro sanitário, com responsável técnico e o que siga um padrão de qualidade, né? Seguindo os livros como Treinando a Farmacopeia Chinesa, como os livros clássicos da medicina chinesa. Quando as pessoas se aventuram a manipular tanto em escolas como em casa ou em clínicas, isso existe uma irregularidade legal, porque a manipulação desses produtos da medicina chinesa, ela só pode ser feita em nível industrial, porque a RDC 21 ela garante essa questão legal. São misturas, né, de insumos, e essas misturas de insumos devem ser feitas em caráter industrializado e não em caráter aqui magistral, em caráter feito em casa, né? Agora, um outro quesito que é bastante aqui importante, a gente acaba ressaltando, que assim, a RDC 21 ela não permite essa manipulação em casa ou em farmácias, né? Mas existe a possibilidade de se manipular ervas ou alguns insumos que já existem aqui no Brasil na forma de extrato seco em farmácia entre manipulação. Aí tem alguma resolução, que é a RDC 67, que aí não seria produto de medicina chinesa, e sim produto aqui manipulado. E se alguma escola hoje, ou algum centro, ou enfim, alguma pessoa começar a fazer alguma manipulação das ervas, ou ensinar alunos a fazer manipulação, você acaba incursionando muitas irregularidades legais mesmo, né? Uma porque a manipulação de qualquer produto tem que ser feito por farmacêutico ou por algum profissional habilitado, em algum estabelecimento ali credenciado na Anvisa. Uma outra questão é assim, se for medicina chinesa, é só industrializado. Você não pode montar a fórmula como você quiser, aonde você quiser, tá? E se for manipular uma fórmula em farmácia, tem que ter como alguma referência legal a RDC 67 de 2007, o que de produtos aqui manipulados, e não produtos de medicina chinesa. Se for produto de medicina chinesa, ele é só caráter industrial, tem que sair pronto na farmácia com alguma indústria, com o responsável técnico e com todas esses tipos de regulamentos que a Anvisa pede, tá? Certo. Vou deixar muito claro isso, porque se tiver escolas fazendo essa manipulação, ou ensinando o aluno a fazer manipulação, isso está irregular. É passível de alguma autuação e até de processo contra a saúde pública. Certo. Reconhecendo as diferenças entre o Brasil e a China, como o senhor vê esses produtos? Existe uma diferença em nível cultural entre Brasil e China, né, de hábitos, né, de condutas, né, e assim, o que a gente fala? Aqui no Brasil, de acordo com essa formação alopática de todos esses profissionais aqui de saúde, tudo, a gente tem uma metodologia de assim, usa-se o medicamento quando se tem a doença. Então, tem um processo inflamatório, eu vou indicar algum anti-inflamatório. E assim vai com todas essas doenças. Sempre buscando tratar a doença e usar quando está doente. Usar algum medicamento quando está doente. Já a questão do hábito cultural na medicina chinesa, ou mesmo lá na China, a gente trabalha a promoção da saúde. Quando você promove saúde, você não fica doente. E além disso, você tem alguma potencialização do seu corpo, né, das funções do seu corpo. Nesse caso, o que a gente fala? Que quando chega aqui no Brasil, esses produtos, a pessoa toma, vai se sentir melhor e não vai ter doença. Ou mesmo se a pessoa tiver alguma doença, algum problema de saúde, a pessoa começa a fazer uso, ela sente uma potencialização do seu estado de saúde. E, obviamente, quando você promove saúde, você diminui a doença. Ou você até cura, dependendo do tipo de doença, você até consegue a cura. Mas não por tratar a doença, e sim por promover saúde. Isso implica uma mudança de hábito muito grande, uma mudança muito grande de pensamento do povo brasileiro. Por quê?
a gente tem o hábito de tomar medicação quando tem a doença. Então espera ficar doente para depois procurar o remédio, né? E já na medicina chinesa, a busca é daquele equilíbrio e de promover a saúde. A pessoa não precisa estar doente. Ela está com uma baixa de vitalização, que não é uma doença. Ela começa a fazer uso de uma fórmula chinesa, ela sente uma potencialização da sua saúde, um bem-estar mental, físico, em todos os aspectos. E isso faz com que a pessoa fique adepta, porque ela começa a fazer uso, ela percebe uma potencialização da sua vida, do seu bem-estar. E isso vai ter alguma repercussão no quê? Tanto no trabalho, como no lazer, como com a sua família, enfim. E a pessoa não vai ficar doente com facilidade. Não ficando doente, ela vai ter mais saúde e vai ter mais felicidade. É isso que a medicina chinesa busca, esse equilíbrio. E essa mudança de paradigma que nós estamos, pouco a pouco, fazendo alguma implantação aqui no Brasil. E para finalizar, o que o senhor achou da sua experiência aqui no Rio de Janeiro, na primeira turma da Escola Neidin Rio? E o que podemos esperar para a próxima turma, que começa em março de 2018? É uma honra muito grande para mim poder estar aqui no Rio de Janeiro, numa escola que tem esse conceito da medicina chinesa como ela deve ser mesmo, né? A questão a busca daquele equilíbrio, a questão de trazer uma tradicionalidade chinesa para não se perder com essa modernidade toda, né? E essa escola, a Escola Neidin, ela abriga todos esses quesitos de trabalhar a pessoa com os seus alunos, né, com a medicina chinesa pura mesmo, né, com a questão aqui energética, como deve ser feita. Essa primeira turma é uma turma de notáveis, né, a maioria, praticamente todos esses alunos, eles têm já uma formação em acupuntura bem sólida e é um pessoal que tem um interesse muito grande, né. Esse interesse dá alguma motivação muito grande para quem dá aula, né, para quem ministra aula, porque as perguntas são muito técnicas, são muito clínicas, né, são já bem aqui preparadas. A gente percebe que é uma turma que tem um preparo muito grande já. Isso me deixa bastante assim, confortável em ministrar aulas aqui. E para essa segunda turma, nós estamos já fazendo um aperfeiçoamento desse curso, né? E já promete bastante coisas novas para o ano que vem, para a próxima turma. Assim, inclusive um aumento do número das fórmulas chinesas de qualidade que nós teremos e já temos aqui no Brasil. Então, a tendência é a gente estar ampliando cada vez mais o curso, porque as fórmulas chinesas, esses produtos, eles cada mês que passa, está chegando cada vez mais novas fórmulas. Esse portfólio está ficando mais largo, né? Está ficando maior. Sendo assim, o curso vai começar a ficar um pouco maior também, porque o número de dados, de informações, estão crescentes, né? Então, e tudo com o que há de top na China que nós estamos tendo aqui no Brasil também. Então, é uma honra muito grande eu poder fazer parte desse grupo e, obviamente, nós vamos lutar muito com o convênio com a China, e vamos acabar lutando muito por algum desenvolvimento da medicina chinesa aqui no Brasil da forma que ela tem que ser, e não de forma improvisada ao povo brasileiro, mas sim da forma pura como é na China, nós teremos aqui no Brasil, né? Logicamente seguindo os padrões da nossa cultura e da nossa legislação, mas sempre mantendo a medicina chinesa da forma mais ampla e mais tradicional possível. A próxima turma terá isso tudo. Muito obrigada, Paulo. Eu fico muito grato, viu?